Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Nós estamos, irmãos, num momento muito crucial na Terra. Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, né, ele deu 2 avisos para os seus que ficassem atentos, né, com essas coisas que começassem a acontecer, porque estava muito perto da sua volta. Mas ele disse também que os demais, as pessoas da terra, elas iam viver uma expectação muito grande, né? Porque as coisas que estariam vindo eram coisas terríveis. E haveria uma expectação das pessoas por aquilo que sobreviveria sobre o planeta Terra. Então nós estamos vivendo exatamente esse momento. Por incrível que pareça, apesar dessa expectação ser grande, mas ainda há uma base muito grande de pessoas, talvez 60%, 70% das pessoas da Terra, que estão ainda, mesmo com esses sinais, despercebidas, justamente para cumprir outra profecia do Nazareno, que diz que comiam e bebiam e não perceberam a chegada do dilúvio, se referindo ao fim dos tempos. Ele disse: será exatamente da mesma maneira que foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, construíam. Será da mesma maneira que foi nos dias de Sodoma. O mesmo esquema, o mesmo estilo. As pessoas estariam também se divertindo, né? Ah, deixa para lá, isso não chegou aqui para cá não. Isso aqui não acontece com nós. O planeta está globalizado. O planeta deixou de ser várias nações. O planeta é uma só nação. O planeta Terra é uma só nação. Ele sempre esteve dividido em milhares de nações. Mas hoje, no fim dos tempos, no fechamento de tudo, na globalização planetária, o planeta virou uma só nação. Por isso que tem uma só lei, a lei internacional, e que rege todo o planeta Terra. Mas nós estamos vivendo aí, eu tenho falado, que para nós chegarmos na terceira guerra mundial, ou seja, na última guerra dos homens, nós precisamos de pelo menos 4 guerras. E essas 4 guerras, elas começam a se movimentarem. Nós já temos 2 guerras em evidência. A guerra da Ucrânia, que por sinal também é uma profecia de Daniel, e a guerra de Israel, que também é profético. Então faltam ainda mais 2 guerras. Possivelmente a guerra da China com Taiwan e ainda a possibilidade de uma 4ª guerra aqui envolvendo o povo americano, tanto do sul como do norte. Os do norte já estão envolvidos nas guerras. Né? Só está faltando o envolvimento dos americanos do sul, ou seja, a América do Sul precisa também estar numa 4ª guerra. Então essas 4 guerras, elas levarão o planeta inteiro para dentro, né, literalmente falando, do clímax da Terceira Guerra Mundial. Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Terceira Guerra Mundial.
Então eu estou falando agora do clímax, porque a Terceira Guerra Mundial já começou há muito tempo. Assim que terminou a Segunda, começou a Terceira, né? Mas nós estamos falando do clímax mortal, né? O clímax mortal que é chamado de Armagedon, que significa, não é uma guerra de homens mais, como sempre foi até a Segunda Guerra, é uma guerra de armas, armas letais, armas nucleares, armas teleguiadas pelos homens. A chuva de estrelas que São João viu, a primeira pessoa que Deus mostrou, eu creio que foi eu, porque foi quem primeiro anunciou que aquilo não era estrelas, os satélites aí, os astros lá do céu caindo, não era isso. Tinha que ter uma explicação, Deus me mostrou. Na guerra dos Estados Unidos com o Iraque, quando eu vi aquela chuva de mísseis caindo em cima do Iraque, eu me lembrei disso. Tá aí a resposta. Não é estrela, é mísseis. Agora, no capítulo 6 do Apocalipse, logo após uma grande explosão, que eu estou também supondo seja uma bomba atômica que vai ser lançada por esses dias, né? Então haverá uma escuridão, que é possível que seja também, o sol deve ser encoberto, por causa da potência dessa bomba, da radiação, alguma coisa semelhante, né? E automaticamente uma queda de estrelas, que significa um bombardeio de nações aliadas contra essa nação que lançou essa bomba atômica e que destruiu parcialmente muitas coisas na Terra, né? Então nós estamos aí, parados no capítulo 6 do Apocalipse, aonde o cavaleiro da fome, o cavaleiro negro balança, né, tem na mão uma balança e ele sacode assim, dizendo que os preços vão ficar lá nas alturas. E muita gente já começaram a passar fome, o povo judeu que está na guerra já começou a passar fome, o povo iraniano já estava passando fome, os africanos nem se falam. Esses sempre passaram fome, nunca ninguém fez nada por eles mesmo. Então, mas só está multiplicando mais lá a fome na África. Os africanos comendo rato, as crianças comendo rato, não tem mais nada para eles comerem. Eu só não entendo por que o governo africano não pega aqueles boi, aquelas boiadas, guizu e tudo mais, aquelas manada, malhada que eles têm lá de boi. Por que não mata, dá para as crianças, para os pobres, os miseráveis africanos? Aí os pobres ficam comendo rato, mostrando isso para o mundo inteiro. Mas quem faz alguma coisa? Nada, ninguém faz nada. Essa é a pior epidemia que sempre existiu e que só vai ser erradicada quando Jesus assumir o controle do governo da terra. Mas alguém pode perguntar, e essa guerra? Essa guerra que começou a aterrorizar. Primeiro foi a Ucrânia, ali começou a aterrorizar e tudo foi até que deu uma baixada. Agora é Israel com o Irã, né? Os judeus, que nunca foram gente boa, que sempre foram perversos, não sou eu que digo, esse livro que diz, né? Deus aniquilou eles umas 2 vezes, pelo menos, mas eles não se deram para divertido. Deus permitiu o holocausto, eles não melhoraram nada, cada vez mais perversos. Mataram todo o povo de Gaza. Gaza não existe mais. E ainda tomaram as terras do pessoal palestino. Mas eles foram cutucar uma nação que é uma nação misturada com eles mesmos. Aquilo que essa nação poderia ter feito com eles, em tempos passados, que Deus não deixou, eles estão tentando fazer agora com a nação iraniana. Eu não estou defendendo os iranianos, não. Você diz, não, mas os iranianos não são povo de Deus. Quem disse para vocês que eles não têm Deus? Ou quem disse que os judeus têm Deus? O Deus dos judeus é a América. Os judeus não têm mais Deus. O Deus deles eles colocaram na cruz. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Podem botar na cruz. Estão lutando sem Deus. Os iranianos têm Deus. Não foi os iranianos que mataram Deus. Não foi eles que mataram Jesus, foi os judeus. Né? Então eles foram cutucar os iranianos pensando que os iranianos eram a faixa de Gaza. Mas se deram mal, estão se dando mal e vão continuar se dando mal. Se você perguntar quem vai vencer, eu não sei. Porque eles foram mexer com Assuero. Assuero evitou o extermínio dos judeus, se casando com Esther. Pois é, Assuero é iraniano. Medo-Persa, é a Pérsia. A mesma nação, Assuero, poderia ter extinguido os judeus. Hoje não existia mais judeus. Mas Deus não deixou.
mandando ali que Assuero se casasse com Esté, uma judia. Muito desses povos ali, que está ali dentro do Irã, que é a Pérsia, são judeus, são filhos de Esté. Tá? Então você vê judeus matando judeus, sem consultar as escrituras, sem consultar a história, estão matando os próprios filhos de Esté, que se casaram que ela se casou com Assuero e produziu, sabe, Deus, né? Esdras, Neemias, tudo ali, produziram filhos e mais filhos ali dentro do Irã. Você vê o próprio Ayatollah, o narizão quebrado aqui dentro, mostrando que ele é um judeu, todos os dias tem o nariz torto. Você vê o Ayatollah, o nariz quebrado, um puro judeu. Mas isso ele não percebe. São um povo cego, são um povo perverso. Os judeus são perversos, não adianta você botar, e é santo, isso não é santo, coisa nenhuma, é perverso. Acabou-se. Eu sei que os iranianos também são perversos, mas pelo menos os iranianos são mais abertos, não são hipócritas como os judeus. Os judeus se fingem de bonzinhos, mas não passam de um povo perverso que mataram o seu próprio Deus. Né? Então eu não estou dizendo que você pare e pergunte para você mesmo, de que lado está Jesus? Me explique de que lado está Jesus. Explique isso. Pense. Olha a decisão de Jesus. Bom, de que lado eu vou lutar? Dos iranianos ou dos judeus que me botaram na cruz? A resposta fica com você. A resposta fica por sua conta. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se os Estados Unidos vier em favor dos judeus, você pode anotar, ter certeza, que alguma nação que odeia a América, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão, China, alguém vai se intervir em favor dos iranianos. E digo mais, o poder que os iranianos têm, poder bélico, eles podem até sumir do mapa, porque os judeus têm bomba atômica e vão lançar sobre o Irã. Mas eles vão ficar só o bagaço também. Vai ficar só os escombros de Israel. Porque os iranianos, enquanto tiver um homem no Irã, eles vão lutar pela terra deles. Pode escrever isso aí. Pode escrever isso aí. Isso se os amigos do Irã que compram petróleo dele não se meterem em favor dele. Então tudo está caminhando, sabe para quê? Para a profecia de Paulo. Tudo está caminhando para uma falsa paz. Quando a coisa não tiver mais controle, quando estiver totalmente fora do controle, então nós estaremos entrando dentro da profecia de Paulo, porque vai aparecer um salvador da pátria, pode ser o Papa Leão, pode ser o Macron, pode ser um grande homem, um estadista, que vão fazer uma reunião de igreja, de religião, vamos parar. Aí que eu vou entender, por que nós estamos fazendo isso, nós estamos se matando, para quê? Nós não temos necessidade. E vão fazer o concílio da paz. Aí é quando eles se derramam dentro da profecia de Paulo. Porque quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida e de maneira nenhuma escaparão. O fogo virá. Alguém vai quebrar isso aí. Não tem como. Esse mundo só vai existir enquanto houver guerra. É a paz da guerra que vai segurar esse mundo por algum tempo dentro do Apocalipse. Porque quando eles tentarem buscar a falsa paz, então eles caem na armadilha da profecia de Paulo. Então ninguém vai mais escapar. Malaquias 4 diz: o fogo virá e queimará a raiz e ramo. Espetacular. Não tem chance. Os ímpios virarão cinzas, mas há um povo que vai escapar. Não sou eu que digo, é as escrituras que falam. Mas há um povo, aqueles que temem o meu nome. Para esses nascerá o sol da justiça. E o que fará o sol da justiça?
trará salvação nas suas asas. Asas de águia. É a única maneira de você escapar. Meu amigo e meu irmão, você está vendo. Se você duvidou há um tempo atrás que isso ia acontecer, que a Bíblia era falsa, que o Apocalipse era um livro misterioso, cheio de tanta bobagem, você está vendo. Está acontecendo. Esse velho livro, tão odiado e tão criticado pelos judeus, que a cabeça da crítica contra esse livro é os judeus. Os judeus praticam tudo quanto não presta contra Deus, desde que eles são povo. Deus sempre tratando eles bem e eles sempre tratando Deus mal. Está chegando também a hora deles. A profecia do Nazareno também está chegando contra eles. Jerusalém, amados profetas e apedrejos que são enviados. A hora está chegando. Teus inimigos vão te cercar, se trincheirar contra ti de todos os lados. E quando tu chegar na beira da aniquilação, Jerusalém, só tem um jeito. Olhar para o céu. Pedir perdão pelo teu crime que tu cometeu e não se arrependeu. E dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o nome de Deus está sobre ele. Bendito seja o Messias, o qual nós o assassinamos. Nos perdoa, Messias. Justamente quando Gog e Put vão entrar em Israel para assumir todo aquele território. E quando Gog e Put entrar ali, eram os últimos recados dos judeus, o último clamor dos judeus, os últimos judeus que estão ainda sobrevivendo por ali, vão clamar. Deus, o Messias, nessa hora vai dizer, bom, agora demorou, né, judeus? Finalmente vocês pediram perdão. Finalmente reconheceram que vocês são perversos. Mas vocês pediram perdão? Pois eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu sou. Eu sou. E Jesus vai jogar fogo em cima do exército de Gog e Put. E vai salvar os últimos judeus. Por causa de outra promessa de Deus que ele fez a Abraão. Que ele não deixaria que Abraão não tivesse descendência. Só por isso. Não por amor a judeu, não. Por amor a Abraão e por amor ao próprio nome dele, Jesus Cristo. Fique com Deus, meu amigo e meu irmão. Faça o concerto com Jesus, porque o clima é apocalíptico, é daqui para pior. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra que fala. Vá para o Apocalipse e veja o que vai acontecer. Mas Deus te abençoe. Ainda temos uma esperança. A última. O nome dela é Jesus. Fique com ele. Já tem ele? Glória a Deus. Não tem? Corra. Aí no seu quarto mesmo. Toque o seu joelho. Clame por você e pela sua família. Jesus está presente aí na terra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim quer.